no mundo? Pronto. Na verdade, foi a partir de um desenvolvimento de mercado. Porque as startups são a evolução daquelas empresas tradicionais que a gente tinha antes. Ela ocorre de uma forma muito rápida, ela tem um crescimento escalonável muito grande e é um efeito repetitivo. Então, isso termina sendo também meio que uma noção, um conceito do que é startup dentro dos ecossistemas. É um modelo de negócios inovador que tem um escalonamento enorme, ele é, tipo, completamente fora da caixinha, e por isso o mercado precisou se desenvolver para aportar isso daí, e ele é muito repetitivo. Você sempre tem aquela empresa fazendo aquele modelo de negócio em pouco tempo, crescendo muito rápido, desenvolvendo e chegando a valores exorbitantes. E comente um pouco do surgimento da startup nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos lá, Ito. A questão do surgimento das startups nos Estados Unidos remota à década de 80, 1980 a 1990, em que no Vale do Silício foram desenvolvidas várias empresas, e essas empresas são empresas hoje que fazem muito sucesso. Google, Amazon, o Facebook depois, né, é mais recente. E todo esse desenvolvimento foi muito importante, pois foram empresas que utilizavam tecnologia, usavam todos os conceitos como o Isaac falou, e se tornaram globais. Todas elas tiveram assim uma expansão muito grande. E é importante frisar que nem tudo são rosas, porque como eram empresas que eram o valuation, ou seja, o que é o valuation, a forma de ser avaliada, ela é um pouco complexa e baseada principalmente em resultados futuros, de questão de banco de dados, de processos e procedimentos internos, venda de produtos, pode ser produtos digitais, produtos físicos, questões de logística, questões de triagem de informações, tudo isso. Elas começaram a ter constantes aportes, né, financeiros, e se desenvolveram bastante. E como nos Estados Unidos o mercado de capitais ele é muito desenvolvido, anos-luz aqui do Brasil, essas empresas eram inseridas de maneira mais fácil na Nasdaq e na Bolsa de Valores lá. Fazendo com que, a partir do momento que era algo muito novo, muito tecnológico, que chamava muita atenção e disruptivo, fazia com que tudo isso chamasse a atenção de investidores. E foi cada vez mais inchando, aumentando. Ocorreram em algumas empresas fraudes financeiras, fraudes contábeis, e os valores das empresas chegaram a um ponto que ficaram tão inflados que foram crescimentos sucessivos e gigantescos, que em 2000 houve uma bolha chamada bolha da .com, que ela estourou. Ou seja, eram todas essas empresas ligadas à tech, à informação, à internet, né, ao domínio .com. E fez com que mais de 90% das empresas, principalmente startups, que estavam ligadas ao ramo de tecnologia, elas morreram. E houve uma correção muito grande do mercado, isso gerou repercussões a nível mundial, porque como é um mercado extremamente maduro, não é apenas o próprio Estados Unidos que investe lá dentro, os norte-americanos, mas assim, o mundo todo. Então muita gente perdeu dinheiro, muitas empresas quebraram. E isso começou até a haver a necessidade de uma regulamentação mais forte, de uma mais severa, e que terminou se expandindo para o mundo todo a longo prazo. Entendi. E o que implicou, por exemplo, aqui para o Brasil? Como as startups aqui no Brasil? Bem, nos últimos anos, na verdade, o Brasil se tornou um solo muito fértil, né, para o nascimento de startups. E esses negócios de inovação tomaram um poder especial, tomaram uma visão especial dentro do mercado. Não à toa que há uns 2 anos, mais ou menos, para cá, o Brasil aumentou, 20 vezes a quantidade de startups. Foi algo exorbitante. Sendo que em 2018, 2019, a gente já tinha 11 unicórnios aqui, né? A gente já tinha empresas, o que são os unicórnios? Empresas que já têm um valor de 1 bi. É 1 bilhão em cada uma dessas startups de valuation. Quais são elas? Exemplos: iFood, 99, o Ebanks, o Nubank, o PagSeguro. Todas elas já têm um valor acima disso aí. Então, são conhecidas como unicórnios brasileiros. E tem a questão também que hoje
Somos o terceiro país do mundo a ter maior número de Correto. startups. Na verdade, essa pesquisa, até 2018 e 2019 também, nós já éramos o terceiro. E aí tinha Estados Unidos, China e o Brasil. Hoje a gente eu particularmente não tenho a certeza, a ciência de hoje como é que está. Sim. Mas já éramos a terceira. Na verdade, é um mercado que está movimentando muito dinheiro, porque é algo que você traz inovação. Então, a partir do momento que você traz inovação, você tem aquela perspectiva de futuro. E, como vai ser o futuro? Por exemplo, você já vê grandes empresas indo para a questão do ESG, que é a parte da governança corporativa, social, ambiental. Você percebe já várias empresas realmente se preocupando em modernizar o seu serviço. Você vê bancos hoje já entrando nessa era digital de um depósito de cheque, não necessitando ir numa agência, você já consegue fazer isso através do seu próprio celular. Então, o marco legal, ele realmente é um pontapé para que regulamentarize essas startups, né? Sim, ligados também a fintechs, tudo. E qual a diferença de definição legal e definição do ecossistema em relação à startup? Bem, a definição do ecossistema, a gente chegou até a comentar antes. O que é no ecossistema, a startup? É uma empresa que tem a vontade de inovar, primeiro, Sim. que tem um crescimento exponencial, porque ela precisa ter esse crescimento muito grande, e assim, é algo muito breve. Ela apareceu, cresceu, expandiu. Já na lei, ela tem alguns pormenores que fazem uma diferenciação. Precisa ser de inovação, ok, é igual, mas ela não pode ter mais de 10 anos de fundada, do seu marco inicial, e não pode ultrapassar o faturamento bruto de 16 milhões anual, exceto na questão das SAs, que aí são sociedades anônimas de capital fechado, que podem chegar até 78 milhões. Essa é a diferença básica entre as definições dos dois. A legal, ela tem algumas restrições. Entendi. E o que muda sobre o modelo societário? Sim. Aí, no caso, o modelo societário, você pode abranger os empresários individuais, as empresas limitadas também. Chega nas SAs, só que aí já é uma parte um pouquinho diferente da limitação. E tem também a questão das sociedades cooperativas e simples. Elas entram. A gente não é uma limitação muito grande, porque assim, para startup isso é uma maravilha. Ou seja, uma limitada ME pode fazer parte também. Você sendo individual, você também pode fazer. Mas e a o MEI partir não daí entra evoluir. nisso. Não, o MEI não entra nisso. E quais foram as mudanças de enquadramento no parâmetro das SAs? Vamos lá. Na questão de enquadramento do parâmetro das SAs, tiveram algumas mudanças. Na verdade, o marco em si, ele trouxe à tona a própria lei da SA, que ela é bastante antiga, muito bem explicada. Ela permite às startups, né, às sociedades anônimas fechadas, que reduz o quadro de diretores. Ela permite com que você consiga investimentos, né, de uma maneira mais simples, mais tranquila. Ela permite a questão de todos os atos e normas da publicação de assembleias, convocação de acionistas, convocação da diretoria em si, dos associados da empresa, de maneira eletrônica. Porque no jornal é extremamente caro. Em São Paulo, acho que é 30 mil a publicação. Assim, além de ser caro, o alcance ele é pequeno. A partir do momento que você está no startup, hoje todas as relações são feitas através de e-mail, através de WhatsApp. E hoje os meios de comunicação se tornaram muito fluidos. Assim, você só não consegue falar com a pessoa hoje se realmente ela não tiver acesso à internet. Aí quando não tem acesso à internet, tem acesso às ondas tem acesso à questão do telefone. E assim, todo lugar que ele vai, em qualquer lugarzinho pequeno, você vai ter um ponto de Wi-Fi, você vai ter um provedor de internet. Por mais que seja assim, a qualidade seja ruim, mas você vai ter. Então assim, essa questão do acesso à informação, o marco legal, ele facilitou, ele disseminou mais informações. Entendi. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat, que o Pedro vai ler e vai falar pra gente aqui. Então, hoje como consigo abrir uma startup? Ela
Tá fácil, tá difícil? Qual a melhor maneira, assim? Assim, a questão da abertura da startup, ela hoje é extremamente fácil. Aham. Até porque já temos o artifício do Inova Simples, que ele vai enquadrar toda a questão do regime societário, vai trazer... Vai ser bastante disruptivo no sentido da criação. São protocolos digitais, você consegue, salvo engano, com apenas seu CPF, né, documento de identificação, com comprovante de residência, você já vai conseguir abrir sua startup. Já vai conseguir ter uma noção, tudo certinho, desde que no nome da startup você vai botar o IS, que é o Inova Simples, que vai enquadrar a startup nesse sentido. E assim, facilitou muito a abertura, a manutenção das startups em si, e até em casos de falência. Por quê? Você quebra ali a burocracia da criação, você também acaba com a burocracia do término. Então, hoje, empreender com startup, um empreendedorismo inovador, ele está facilitado. Você pode ver, quase todas as capitais já possuem hubs, já possuem coworks, já possuem... quando não possuem esses espaços físicos, você vê que tem entusiastas que estão num grupo, sei lá, Facebook, WhatsApp, sabe? É um ecossistema hoje que está em uma ascensão absurda no nosso país. É tanto que, como o Isaac falou, somos o terceiro hoje, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China. Sim. Então, Mas ainda, infelizmente, ainda é concentrado mais no Sudeste, né? A gente tá precisando democratizar para outras regiões. E justamente, talvez esse marco legal trará isso também. Salvo engano, a Bahia é o 7º estado em número de startups. Uhum. Salvo engano, é o 7º lugar. E são criados, né, várias startups de segmentos. Um dos segmentos que mais cresce é a questão do segmento educacional, questão do segmento de fintechs, principalmente. A gente vê aí a questão do Nubank, como o Isaac falou, PagSeguro, temos a eBanks, que é, na verdade, quem usa Spotify vai ver lá. Na fatura do cartão de crédito, Banks. Não tem para onde correr, vai aparecer. Quais benefícios legais e fiscais para as startups com esse marco legal? Na verdade, assim, a questão dos benefícios fiscais facilitou muito. Não vou saber lhe enumerar todos. Sim. Mas só o fato de você conseguir realizar a abertura de uma empresa de maneira digital, você conseguir emitir as notas de maneira digital, acredito que no máximo você vai precisar de um certificado digital, que seria a sua assinatura, mas é tranquilo. A parte de encerramento, a parte de enquadramento de impostos. É muito tranquilo, A entendeu? questão da entrada de investimentos também, né? Também a Pela questão essa parte facilitada. Nem todo investimento que entra, a exemplo do investimento anjo, ele é colocado como capital social. Ele entra por fora daquilo ali e até o próprio investidor anjo não sofre algumas sanções por causa disso, né? Ele tem direito ao bônus, porque ele ganha com o crescimento da startup, mas ele não tem problema com ônus. Em caso de dívidas trabalhistas ou impostos não pagos. E esses investimentos vão vir como passivos, então, para a startup. Exatamente. E aí não vai tributar. Agora, o investimento anjo, o investidor anjo, na verdade, pode ser tanto a pessoa física, quanto jurídica, quanto fundo de investimentos, hoje, através do MLS, né, que é um nome carinhoso que foi dado ao marco legal das startups. O investidor anjo ele só começa a ter responsabilidade jurídica a partir do momento em que ele entra no capital social da empresa. No contrato social, tudo certinho, tá lá constando, ele tem uma participação de X%, aí ele vai participar e ter o poder de voto, ele vai poder ter voz na assembleia. Caso seja um SA, ou a depender do porte da empresa, de como seja as normas internas, você vai poder ter a questão da assembleia. E caso o estatuto não disponha sobre pagamentos de dividendos e remuneração, vai poder ser decidido em assembleia. Então, o investidor anjo ele vai ter tudo isso. Mas não vai ter o peso... Caso ele não esteja no contrato social. Se ele estiver no contrato social, ele é um sócio normal, vai seguir toda a cadeia jurídica. Mas nesse caso, hoje ele tem a opção de só ser o investidor. Isso. Que é o nome. Ele é investidor anjo a partir do momento que ele não está no contrato. Ele entrou no contrato social, ele se torna um sócio.
Entendi. E aí todas as questões jurídicas caem sobre ele também. Cai também. Foi criado esse modo anjo justamente por isso. Ele coloca o dinheiro, espera ele render. E assim, tem algumas limitações também. Eu sou investidor anjo. Eu entrei com capital em tua startup e passou um tempo eu quero retirar meu capital. Eu só posso fazer isso a partir de 2 anos ou mais, se não for colocado no contrato é 2 anos. Mas a gente pode estipular 2, 3, 4, 5, até 7, que é o período que ele pode receber essa participação dele com os lucros e tudo mais. Então, depois de 2 anos, ele pode decidir se vai ficar com aquela ação ou não, ou vender. Isso. Eu coloquei o capital. Depois de 2 anos, eu posso exercer o meu direito de reaver esse valor. Entendi. Não necessariamente o dinheiro, né? Isso. Mas ele pode reaver as ações. Deixa eu ver. E a questão de benefícios com contrato público para solução inovadora, o CPS? CPS. Na verdade, assim, o Marco Legal das Startups, uma coisa extremamente interessante que ele trouxe foi uma integração maior com a administração pública. Ou seja, as leis complementares anteriores que ajudam a sanar as lacunas jurídicas da lei, né, das startups, do regimento, fazem com que, a partir do momento que você consiga fazer um contrato com a administração pública, você consiga escalonar isso, facilitar, utilizando os princípios da administração pública, norteadores da administração pública, faz com que você consiga aumentar ali a questão do seu produto, da inovação, né, que é justamente esse contrato, e faz com que ajude a administração pública a resolver um problema. E esse contrato, ele possui 3 fases, vou falar mais ou menos de uma maneira bem simples. Sim. A primeira fase é a administração pública tem um problema. A segunda fase é, apresenta esse problema, você tem essa solução inovadora. Aí você vai passar por todos os trâmites da licitação, de uma licitação em especial, que ela é mais simples porque é algo extremamente específico, ligado ao seu público, ligado ao seu produto. Menos competitividade no Menos mercado. competitividade porque é algo muito específico. Uhum. Por exemplo, temos a empresa aqui da Júlia, que tem uma tecnologia extremamente interessante, um produto extremamente interessante, e que poderia resolver e detectar problemas ligados à saúde de maneira muito rápida. Sim. Aí, qual prefeitura, qual município ou estado, se não nação, não gostaria disso? De você conseguir, através de um processo, um procedimento muito rápido, você saber se a pessoa tem determinada doença ou não. Quanto você conseguiria economizar para o SUS? Se você já consegue saber que a pessoa está ali, se você já consegue fazer um tratamento preventivo, é algo assim que é escalonável. Sim. Você imagina se a administração pública gasta lá 50 milhões com determinada doença, o Estado, e você consegue fazer esse tratamento de maneira mais rápida, mais barata, extremamente eficiente, a ponto de você não precisar que as pessoas se desloquem a um hospital ou a um laboratório. Imagine quanto você consegue economizar. Isso é verdade. No caso especial de Júlia, como a gente discutiu mais cedo, 1 a cada 3 no Brasil sofrem de diabetes. Isso. Então, o glicosímetro através do sopro, que seria tipo um bafômetro para glicose, ia facilitar em quê? Você ia estar da forma mais rápida possível fazendo um teste a qualquer momento, em qualquer lugar, sem precisar de furo, sem precisar de uma preparação. Você conseguiria esse diagnóstico de uma forma mais rápida e com um único aparelho, que reduziria o custo. Imagine um agente endêmico que vai porta em porta ver se tem mosquito da dengue. Nesse mesmo momento, você consegue pegar, fazer um catálogo, você fazer uma triagem das pessoas que têm diabetes, no caso ou não. Ou até nos PSFs, né? Porque Então, a questão daquelas fitinhas, Saúde dos da glicosímetros, que são caríssimos. Sim. Então, você não tem que levar 200, 300 fitinhas num dia de visitação. Você leva um único aparelho, Isso. soprou, facilita. E Então, assim, você consegue, de repente, controlar uma doença que está em expansão no mundo com
um aparelho que, de maneira bem simples, resolve o problema. Trata, achou. E seria muito interessante para a administração pública isso, porque os primeiros 12 meses do contrato, né, do contrato que a gente está falando, é até 1,6 milhão por 12 meses, podendo ser repetido o período por mais 12. A partir do momento que a administração pública tem um problema, que é o quê? 1 a cada 3 pessoas possuem diabetes. E a gente consegue fazer o catálogo, consegue ver, ó, tal lugar tem mais, tal lugar tem menos. Aí você consegue fazer um padrão alimentar daquela região. Você já consegue tratar até outras doenças, por exemplo, a obesidade está em alta, crescendo, E tem uma diabetes ligação direta crescendo, também, né? ligações diretas a problemas cardíacos, tudo. Você Comorbidades. consegue triar tudo isso, a própria administração pública, com o uso de um único aparelho. Então, assim, é algo que você não tem noção do alcance. E por isso que é o conceito mais puro de startup, é isso. Sim, Inovador e no caso, escalonado. nesses 3, como são 3 fases, então o primeiro é um teste que o governo estaria fazendo. Isso, a administração pública, ela apresenta o problema, ó, nós temos esse problema. Uhum. Aí o segundo seria essa parte de você fazer Validou, a triagem de dados, de você já entrar, validou. isso. E aí vem o... E a terceira realmente o etapa post. seria, após a homologação desse teste, tudo certinho, você faria o outro contrato sem a necessidade de licitação. Sim. E esse contrato, aí os valores precisam ser acertados. E duração de 24 meses e prorrogáveis por mais 24. Salvo engano, viu, gente? Quase certeza que é 24. São 24 meses 24? prorrogáveis por igual período. Muito bacana. Deixa eu ver aqui qual outra pergunta. Tem alguma pergunta, Pedro? Não? Pelo menos eu tô olhando aqui, eu acompanhei também, abri o Insta aqui pelo nome, que eu ainda não entendi. Mas eu tô em comunicação com o pessoal. Tá. Deixa eu ver qual a pergunta. A gente falou de quais instrumentos de investimento já? Não. Não. Então, quais os instrumentos dos investimentos? Na verdade, a parte de instrumentos de investimentos, o MLS ele não trouxe tantas novidades. Por quê? Se baseiam na questão do Código Civil, se baseiam na parte da lei das SAs, do direito empresarial. Eles são bem simples e bastante conhecidos, né? Na verdade, investimentos no Brasil está se tornando muito conhecido, apesar de ainda atingir um pequeno percentual da população. Nós vamos ter opções de compra, nós vamos ter debêntures conversíveis em ações, vamos ter contratos de mútuo conversível. São inúmeros investimentos. Vesting. Tem o vesting. São muitos. E o mais interessante é, como aqui está sendo um mercado em expansão, essa parte de investimentos, da educação financeira, o MLS ele cai literalmente com uma luva, porque a maioria das pessoas que estão em startups, que têm as ideias, que estão com esse empreendedorismo inovador, são jovens. Sim. Mas, como a gente às vezes brinca, todo negócio precisa de uma pessoa com cabelos brancos. Sim, verdade. Então, é a pessoa que está ali, ó, lhe dando norte, é uma pessoa que já tem muito mais experiência, é uma pessoa que sabe como fazer acontecer. E que, às vezes, ele já aprendeu com erros. E aí você consegue os atalhos. Ele te ensina a não tropeçar nas mesmas pedras. É aquela questão de você procurar um investidor com know-how, né? Que é você não só procurar um investimento por dinheiro, mas também pelo conhecimento. Alguém que some com experiência, conhecimento. exatamente. Já falou sobre investidores anjos? Foi. Correto. Assim, a gente pode falar até uma coisinha dos investidores anjos que é muito interessante. Qual é? Os investidores anjos, quando ele não tem está dentro do capital social da empresa, eles não têm direito de voz e gerência na Isaac. Eles não podem votar, Nem não gerenciar. Isso. Eles vão Eles podem Nem participar como um conselheiro, não? Participa como conselheiro na Assembleia. Certo. mas eles não vão ter poder de decisão. Entendi. Agora, assim, o reflexo da Boleda.com, os balanços, todos estavam muito inflados. Então, normalmente, quando esses investidores anjos entram, você apenas tem um protótipo ou a ideia. Sim. Porque você precisa validar. Então, eles apostam, vê ali, pô, tem um potencial, vai ser legal, ó, isso aqui é inovador. Ele vai, investe. Normalmente são pessoas que são mais velhas, que já têm mais experiência, então o que eles fazem? Eles podem ter acesso à parte de balanços,
eles podem, de repente, achar, em alguns momentos, gargalos que dinheiros estão saindo da empresa, de maneira até, sem nenhum tipo de má fé. Mas, às vezes, assim, uma forma de negociação, um fornecedor que, como tá vendo, assim, pessoas novas, aí acha que consegue fazer, tipo, vou usar da expertise do comércio e tudo, sabe? E eles chegam realmente para ajudar. É uma pena que a gente ainda tenha poucos direitos ligados aos investidores anjos. É uma pena, porque eles que fazem, além das pessoas que estão na startup, eles que fazem acontecer. Sim, eu senti, quando a gente recebeu um investimento anjo, senti uma diferença enorme, principalmente nessa questão do know-how, e até os investidores maiores começaram a olhar de outra forma, porque o investidor anjo, ele já tem como posso dizer, um nome no mercado, né? Então, realmente é bem interessante isso. Chama muita atenção. Chama atenção. A gente tem uma pergunta aqui, pessoal. É o seguinte, Karen perguntou, o MLS permite que startups tenham um regime tributário diferenciado? Pelo Inova Simples, sim. Pelo Nova Simples? Sim. Permite. Agora aí ela teria que ver diretamente com o contador. O contador vai conseguir orientar ela de maneira certinha, tudo, se ela está enquadrada ou não. Legal. Perguntei qual momento o investidor começa a ter responsabilidade jurídica, né, que tu falou. Isso. E o que é sandbox regulatório? Bem, o sandbox regulatório, vamos lá, ele é um ambiente, na verdade, criado para facilitar com que as startups possam desenvolver a inovação. De que forma? Vamos voltar de novo à tua empresa, usar ela como exemplo. O que você desenvolveu, ela é regulamentada no Brasil pela Anvisa. Sim. Né, Agência Nacional de Saúde. Então, para uma empresa comum, existem várias barreiras a serem transpostas. Como você se enquadra no quesito de inovação dentro do meio das startups no Brasil, o Marco Legal fez o quê? Essa regulação pode ser feita de uma forma mais simples. Eles podem simplesmente te livrar de ocorrer um erro ou algum prejuízo, você não ter o pagamento das multas, você não sofrer sanções. Eles podem reduzir as limitações que eles impõem para que você possa testar. Então, eles vão facilitar esse teu teste de várias formas. Eles vão diminuir critérios, eles vão te estabelecer um tempo um pouco maior. E aí você vai poder desenvolver isso, como o Caio tinha citado mais cedo, durante 12 meses. Renováveis por mais 12. E nesse período eu posso ter algum tipo de comercialização daquele produto ou não? Dentro do teste, mas aí é algo que a própria agência de regulação vai te dizer. Se pode ou não. Porque a intenção é diminuir os riscos e permitir que você teste. Entendi. Se você puder testar sem oferecer riscos, ok. Agora você ia poder comercializar o quê? O capital da tua empresa. Entendeu? Colocar ele disponível em certos locais, mas tudo isso com regulamentação. Mas seria algo muito mais simples do que o convencional. A exemplo da Anvisa, a ANEEL e a NTT. Elas são agências reguladoras. Sim. E aí elas podem, de certa forma, estabelecer procedimentos simplificados para que isso seja feito, o que não acontece com empresas comuns. Porque a startup, por ser muito rápida, por tudo nela se desenvolver de uma forma muito ligeira, a gente precisa diminuir isso daí, para facilitar com que esse desenvolvimento aconteça e a gente chegue num produto final, escalonável, muito rápido. Entendi. Mas no caso desse sandbox, ele determina que seja assim, ou ele dá abertura para as instituições reguladoras façam... Ele hoje permite que as reguladoras possam reduzir esses problemas para as startups. Porque antes não, era bem algo que a gente vê muito no direito público, né? E quando fala, ele é estritamente legal. Dentro do direito administrativo, eles só podem fazer o que está escrito expresso. Eles não podem, porque não está aqui, então a gente tem essa abertura. Não pode. Aí o Marco Legal veio dizendo que agora vocês são permitidos a retirar algumas obrigações para facilitar com que isso aconteça. Já que aquela startup ali está mostrando um produto que
é extremamente inovador. Que vai É algo que não conseguir- tem uma regulamentação. É. Se você Entendi. não é regulado, você não pode comercializar. O que é que a agência regulamentadora vai fazer? Ela vai te permitir, tirando alguns impedimentos. Aí facilita o trabalho das startups para que elas desenvolvam isso o mais rápido possível. Entendi. Na verdade, assim, o marco legal, o MLS, ele facilitou muitas coisas. Ele facilitou a questão do investimento anjo, facilitou, vou falar assim de uma maneira bem leiga, solicitou a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regulamente o acesso mais fácil de startups ao mercado de capitais, porque é um dinheiro mais rápido de se captar. Existe uma maior regulação, uma necessidade legal realmente de pessoas ali fiscalizando o balanço, analistas assinando, contadores assinando, advogados assinando, tudo assinando para dar até com que uma empresa que seja apenas do Brasil, ela consiga se desenvolver. Sim. Por exemplo, nós temos um grande exemplo hoje de desenvolvimento de empresa é o Nubank. Pô, eu lembro, vou fazer um gancho aqui rapidinho, eu lembro de Isaac comentando que a galerinha foi no restaurante e todo mundo pagou com o Nubank. Sim. Todo mundo puxou um cartão do Nubank. Pô, O imagina. buchinho tá em tudo que é canto. Entendeu? Todo lugar tem alguém que tá com o Nubank. E, salvo engano, o Nubank ele já começou a ampliar as operações dele para o México. Eu não tenho certeza agora qual foi o país, mas quase certeza que foi o México. E aqui no Brasil. Imagine, ele hoje está sendo avaliado mais do que grandes bancos. O iFood tá na América Latina inteira. Entendeu? Então, pô, empresas, unicórnios brasileiras que já ultrapassaram fronteiras. Sim. Imagine a quantidade de empregos gerados. Assim, imagine hoje a gente sem o iFood. Não dá, você não consegue. Não. Entendeu? Sem Uber, seu nome Sem Uber, imagine, a coisa mais simples do mundo. O Uber é o quê? Você vai sair do destino A pro seu trajeto final, destino B. Ou C, porque agora você permite até partilhar corrida, sim. você compartilhar o mesmo veículo. Imagine, tipo, é uma coisa simples, mas extremamente inovadora. Sim. Então, pô, imagina isso. Imagina quantas empresas já deixaram quantas startups deixaram de ter ideias extremamente inovadoras por conta de burocracia Regulamentações. e regulamentação. Exatamente. De tipo, de faltar, de repente, o teu investidor anjo que não tem tanto conhecimento, às vezes tem a grana, pode ter o know-how, mas assim, pô, eu vou botar aqui mais um monte de adolescente fazendo ali e meu patrimônio. Como é que vai ser Como é coberto? que eu vou cobrir? Uhum. Imagine, às vezes o investidor tem lá 20 anos trabalhando, ralando, 30 anos ralando. E assim, pô, beleza, eu vou ter uma participação lá. Mas e se eles não pagarem os débitos, e se não pagar as verbas trabalhistas? Se não Vai recolher, se não pagar imposto, Vai cair em cima de quem? vai cair sobre quem? Quem vai ter dinheiro? Então assim, ainda existem muitos empecilhos, mas aos poucos nós percebemos que está mudando. Sim. Até a mentalidade. Imagine, Nubank agora está buscando abrir capital. Imagine, tipo, a avaliação. Até se alguém puder ir na live, pegar e informar o valor pra gente, seria interessante, porque são valores que passam dos bi. Sim. E em relação à propriedade intelectual, mudou alguma coisa? Olha, a parte de propriedade intelectual, principalmente Bahia, ela é um pouco complexa. Por quê? É específico. De cabeça assim, Júlia, eu não vou saber lhe dizer se houve mudanças ou não. Sim. Entendeu? Eu posso pesquisar, passo feedback, depois a gente fala certinho, até se o Isaac souber, é tranquilo, não sei se houve algum... Perdão, houve. Houve uma mudança. Pelo fato de ser startup, você tem prioridade. Na patente. Na patente. Em registros também. Registro também? Você tem prioridade. Industrial, Tudo. marca, tudo. Tudo ligado à parte de registro de patentes, você vai ter. Agora você vai ter tem que estar enquadrado No Inova Simples. no Inova Simples ou algum requisito objetivo que tem no site. Aí eu não vou saber te dizer. Exatamente. Olhem aí, gente. O valuation da Nubank tá, a expectativa é que sejam 150 bilhões. Nossa, De reais? gente. Imagine, quase
30 bi de dólares. É Imagine. muito dinheiro, gente. E o que vocês acham que faltou na lei do marco legal? Para mim, o que faltou no marco legal é a questão da proteção maior dos investidores anjos. Porque fora já é algo que é muito sedimentado. Uhum. Por quê? Foi como a gente estava conversando mais cedo aqui, batendo papo. Sem o investidor anjo, parte do processo já não acontece. Sim. Uma parte considerável. Porque às vezes não adianta você ter a ideia inovadora e não conseguir pôr em prática. O pontapé inicial normalmente vem do anjo, né? O próprio tempo mata a ideia. O que empurra ela pra rodar. Entendeu? Porque assim, imagina, você tem uma ideia inovadora. Mas sei lá, você tem uma ideia inovadora, tipo do Quinto Andar agora, que é uma startup gigantesca ligada à questão imobiliária. Hoje não resolveria. Ou você ter uma ideia inovadora como a Amazon em 2021, talvez não porque resolva. muitas inovações, ela não tem alta barreira de entrada, mas elas são rápidas. Sim. Elas entram no mercado rapidamente. Então, isso realmente demanda colocar um dinheiro de forma... E assim, são várias startups que às vezes elas estouram, aí elas se tornam conhecidas após 5, 6, 10 anos. Sim. Então, pô, quem foi a mente inovadora naquela época? Pô, ele estava pensando à frente do tempo dele 10 anos, 15 anos. Isso é verdade. Então, assim, se não tiver um anjo lá junto, vai dizer assim, pô, velho, tu tá pensando à frente do tempo. E botar grana, o próprio tempo mata a ideia. Porque assim, como é que ele vai no banco? Ele vai chegar no banco tradicional e dizer, não, ó, eu tô com uma ideia aqui, mas eu tenho, sei lá, 19 anos. Eu só tenho uma ideia e quero 100, 200 mil. Moro com meus pais, eles não me apoiam, ninguém me apoia. Que a maioria das startups começaram numa garagem, gente. Até hoje, né? Na verdade, o hub, né? Hoje é uma garagem, assim, né? As incubadoras, aceleradoras, hoje substituem essas garagens. Se você for olhar modelos de negócios bem anteriores ao nosso tempo, que já se enquadravam como startups, Microsoft começou... Sim. Era uma startup Amazon. A garagem. Explodiu. Então, assim, hoje é muito o que eu vejo, assim, de maior retrocesso nessa área ligada a startups e a questão do MLS ou qualquer outra lei que tenha, é justamente isso. O anjo, que deveria ser mais protegido, ele já tem uma vantagem, mas talvez não seja necessária para que várias outras startups, várias ideias, vários projetos inovadores saiam do papel. Seria o caso de você ter um impulso maior para os anjos. Entendi. Além de toda essa proteção, de eles não participarem do ônus, no caso, eles não correrem o risco de incorrer em problemas trabalhistas e tudo mais, poderia ter uma forma facilitada para eles em relação a imposto, um exemplo, tributos. De que forma? Se eu tenho um valor de, sei lá, 100 mil e faço um investimento anjo na tua startup, eu poderia deduzir o valor do meu imposto de renda. Ou da própria empresa, sabe? Tem vários artifícios que poderiam ser feitos. Seriam formas de você intensificar o aquecimento do mercado, fazer com que mais pessoas quisessem investir em startups, fazer com que o mercado rodasse mais rápido, com que ele evoluísse mais rápido e com a proteção maior, né? Entendi. Justamente, até assim, se você parar com uma crítica, imagine que o próprio Estado, na hora de investir em startups, é pouco. Você vai pegar a maioria dos editais, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Quando eu comecei com o Orientamed, não existia esse marco legal, né? Então, os editais que tinham do governo era tudo envolvendo pesquisa e desenvolvimento. Não tinha editais diretamente ligados às startups. Então, por exemplo, a FAPERJ, quando a gente pegou, a gente conseguiu pelo meio da Startup Rio. A gente estava enquadrado como pesquisa científica. Então, a partir do momento que a gente fazia o levantamento dos custos, a gente tinha que tratar como se fosse uma pesquisa. Só que a startup muda o tempo todo, né? Tem a questão das projeções do mercado que mudam. Então, a gente estava tentando adaptar nosso dispositivo para atender realmente os clientes. Só que aí tinha aquele entrave de mandar tudo para a FAPERJ autorizar e reenviar para a gente. Então, eu acho que também
talvez esse marco legal melhore isso, né? Não sei como vai ser esses editais, essas licitações. Na verdade, é algo muito novo, é muito recente. Então, até ter repercussões jurídicas, até doutrina começar a escrever, começar a ocorrer jurisprudências, entendimentos, é algo que vai demorar. E para ver como o startup é algo que roda tão rápido, o marco legal ele foi sancionado no dia 1º de junho de 2021. De lá para cá, já houveram mudanças nele. Ah, é? É. Quais? Já teve alguns artigos que já foram retirados, outros que foram modificados nesse meio de tempo. Por quê? Na prática, foi se vendo que aquilo ali não estava suficiente. Ou não funcionava, ou estava criando algum empecilho para qual era realmente a ideia principal. Tem algum exemplo, Isaac? Então, eles foram fazendo... De cabeça eu não tenho, mas espera aí que eu te digo agora. Então, a gente vai tocando, eu vou te dizer. Enquanto isso, você tem alguma outra pergunta, Júlia? A outra pergunta que eu coloquei é o que vocês acham e esperam que acontecerá com o mercado com esse marco legal? Na verdade, o marco legal, o principal objetivo dele, né, é facilitar o crescimento e desenvolvimento das startups. O que eu acho que vai acontecer é isso. De maneira bem rápida. Realmente vai facilitar. Você já tem algumas disposições com relação ao investimento anjo, já tem algumas disposições para a entrada de abertura de capital. Você já vai ter... Editais específicos para startups. Você já vai ter, assim, várias formas de investimento que já estão mais tangíveis, sabe? Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa, talvez ela não saiba o que é a startup. Mas ela, tenho certeza que durante, não vou dizer o dia, vou dizer a semana, de maneira bem absurda, ele fez o uso de alguma startup. Sim, com certeza. Seja no Uber, seja ouvindo no Spotify, seja comprando algo na Amazon, assistindo um Amazon Prime, usando um TikTok. Então hoje está assim, startup está presente no dia a dia. Sim. Então o MLS eu tenho certeza que vai facilitar, que vai ajudar o desenvolvimento de startups, vai cada vez mais chegar ao público de investidores, assim, vou botar investidores comuns ou que tenham só aquele sentido de, por exemplo, vou bater aqui, vou falar de maneira bem simples. Se você perguntar se seu avô quer investimento, ele vai dizer, comprar terreno, ou comprar casa. Ninguém coloca... Se você falar para sua mãe ou seu pai, a depender de como seja, assim, de interação, você vai perguntar o que é investimento. Ele vai dizer, não, comprar um terreno, comprar uma casa, ter o dinheiro no banco e ter ações. Render. Aí se você pergunta para qualquer pessoa, assim, 18 anos, 19, que é investimento, ele vai dizer, comprar um iPhone. Entendeu? Brincadeira, gente. Mas ele vai... É porque, assim, o exemplo, um menino de 18 anos, a primeira coisa que ele faz é, ele entrando no mercado de trabalho, ele vai querer comprar o iPhone dele mais novo, para tirar foto, mostrar que tá de iPhone, pô, pra galera. Mas daqui a 3, 4 anos, ele com certeza vai entender, pô, o que é investimento? É uma startup, é de repente entrar no mercado de capitais, é de repente ele investir na própria educação dele. Pô, então, você vê, né, que tá mudando. Sim, a mentalidade está mudando. E a forma de investir também. E eu acho que, a partir do momento que já tem o MLS, que já começa a ficar em pauta, já a mídia começa a falar, que nós temos interações como essa, você consegue atingir uma pessoa. De repente, um adolescente, ou uma pessoa que, sei lá, está com seus 30, 40 anos, que, pô, eu quero ter minha startup. Já tive a satisfação do meu desejo, agora eu vou empreender, sabe? Eu vou ser inovador, vou ter um propósito de trazer algo para a sociedade. Pô, é muito legal, é muito interessante. E aí, Isaac, conseguiu achar? Eu tive uma vista aqui, um dos documentos que a gente utiliza até para pesquisa, mas eu não estou encontrando ele aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso disponibilizar ele posteriormente, a gente bota até no link da bio isso. da Hub, e aí o pessoal pode estar dando uma olhada também.
Porque o próprio MLS ele já veio modificando muitas coisas, né? Sim. Ele veio modificando lei de SAs, ele veio modificando questão de quadro societário, as permissões. Trazendo também, né? Porque assim, uma pequena crítica ao MLS é que já existiam várias leis complementares que falavam muita coisa dele. Então ele apenas expandiu algumas coisas. Você pode ver, ele teve uma modificação lá, um exemplo da lei 123 de 2006, a lei complementar. Ele pegou lá, acabou um capítulo e botou outro. Enfim, muita coisa já estava disposta, porque realmente a informação, às vezes ela não é tão difundida. Uhum. Então, isso gera até um problema para os próprios empreendedores. E advogados também, né? Que atendem... Então, na verdade, são todas as classes que estão envolvidas com startup, são poucas pessoas qualificadas. Por quê? É um mundo muito rápido. Sim. É um mundo muito rápido. Então, assim, imagine, vamos botar aqui o marco temporal, década de 80, Estados Unidos nasceu startup. Mas, pô, e banco tem quanto tempo? Entendeu? Banco e comércio, compra e venda. Muitos anos. Entendeu? Então, assim, em tão pouco tempo, uma marca de 30, 40 anos, no máximo. Isso a nível mundial. Se você for trazer para o Brasil, é de menor. 2000 e, sei lá, 2006, 2000 para cá. Então, assim, imagine, pô, em tão pouco tempo já saiu tantas informações, tantas mudanças. É difícil até para os Até profissionais a que sanção atuam conseguir. do próprio MLS foi muito rápido, porque foi em 2 anos. É uma lei com algo muito inovador, que iniciou e concluiu em 2 anos. Iniciou no dia 29 de maio, se não me engano, de 2019. No dia 1º de junho de 2021 estava sancionado. Então foram 2 anos para correr algo que modifica completamente. E já está mudando de novo. Algo muito estruturado. E está sempre em modificação. Ou seja, Modificando. o marco legal, ele vai passar pelas modificações na mesma velocidade que as startups. É porque também o marco legal tem que se adaptar à necessidade das startups, né? Então, como às vezes ainda não atende tudo, como o Caio disse, Eles tentam regulamentar. Eles tentam dar assim um norte. Uhum. Porque assim, o direito ele é muito mutável. Sim, ainda tem isso, né? O Ele é direito muito em si, mutável. principalmente no Brasil, é bem mutável. Então, assim, Uhum. imagine como é que você vai regulamentar, às vezes, uma empresa que sai de um valuation vou botar aqui um valor inicial, sei lá, 20 mil reais, 40 mil reais, que seria um investimento anjo. 6 meses depois. 6 meses depois está valendo 4 milhões. 5 milhões. Então, assim, pô, como foi esse crescimento? Como é que valida, né? Tem até uma startup que teve muito sucesso aqui no Brasil, que foi o Buscapé. Eu não lembro exatamente como foi a história, mas em pouco tempo Cresceu muito. E virou uma plataforma. Virou plataforma de buscas, tudo, e saíram. E os criadores, se eu não me engano, deram êxito, né? Que saíram. Não tenho certeza. Mas, pô, um exemplo. Uhum. Imagine, então, sei lá, em 30 anos a gente teve esse tanto de mudança, esse tanto de empresas que cresceram, que se alastraram pelo mundo. Imagine quando tiver 50, 60 anos. Como é que vai estar? Espero que tenha se estabilizado. Em 30 anos teve toda essa modificação, sendo que era da forma tradicional, do jeito mais difícil. Agora, dentro do Brasil, com o marco legal que facilita muita coisa, essa velocidade vai aumentar de modificação. A gente vai ver crescimento de quantidade de startups, ideias inovadoras, pessoas tendo mais acesso a esses capitais de investimento, pessoal se interessando mais por esse termo, até pela própria evolução do mercado mundial e da sociedade. Né? A gente está tendendo a cada vez ser mais tecnológico. E puxando um pouco para essa parte de dados e tal, o LGPD. Que por acaso é até o tema da semana que vem. Semana que vem. Na semana que vem. Que aí a gente pode introduzir um pouco para chamar o pessoal para a próxima live assistir. Uma coisa ótima da gente citar logo. Começou a ter vigência em agosto. Em agosto, viu, galera? Já começou. Startups aí. Então, trabalha com dados, meu Deus. Na verdade, hoje, tudo que você tem de tecnológico trabalha com dados. Se você pede o nome da pessoa e a data de nascimento, você já tem dados dela. Então, pegou CPF, RG, e-mail, endereço.
Regulamentou isso. Quem não está se enquadrando nisso ainda, haverão sanções. Então é sempre bom tá ciente das quais foram as modificações, o que realmente é necessário para você cuidar dentro da sua empresa e não vir a sofrer com isso futuramente. A gente vai abordar esse tema aqui na terça-feira que vem também, no mesmo horário. E espero que todos possam estar aqui presentes, que a gente vai trazer algumas novidades. E tem alguma dúvida? Alguém falou alguma coisa? Então tá. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu gostei bastante. Eu tirei minhas dúvidas. Que eu estava precisando. Inclusive, essa parte sobre, como que fala? Sandbox regulatório é muito interessante. Principalmente para minha área de saúde, né? Que demanda um longo período de testes aí antes de entrar pro mercado. Então, bem legal. Obrigada por estarem nos assistindo. Espero vocês na semana que vem com o tema LGPD. Isso. Para a questão dos dados. E a gente se vê. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchauzinho. Até mais, tchau.